Olá a todos, o meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou morador de Antônio Pereira e nesse vídeo eu queria falar para vocês um pouco sobre a reunião que aconteceu na Escola Estadual de Antônio Pereira na terça-feira às 7h30, no dia, hoje é dia 25 de setembro, dia 22, né, aconteceu na Escola Estadual de Antônio Pereira às 7h30 da noite. O evento foi um evento muito interessante, né, foi um evento sobre planejamento ambiental de Antônio Pereira, né. Eu gostei muito, achei que uma excelente iniciativa. Eu já participei de várias reuniões desse planejamento. A última reunião de planejamento foi planejamento de de Ouro Preto a longo prazo, né? E a dinâmica era um mês, né? Você podia escolher, haviam salas, nessa outra reunião anterior de planejamento de Antônio Pereira, o planejamento do local a longo prazo, acho que 10 anos, a janela que eles estavam planejando, e tinha um espaço, você podia escolher, né, a sala que você podia entrar. Eu escolhi a sala de meio ambiente, para mim é uma coisa extremamente importante. Eu bati na tecla, né? Acho que Antônio Pereira, eu sou morador de Antônio Pereira, eu cresci aqui. Então é um local que não tem muito planejamento, sabe? Isso é geral, isso é o Brasil, isso é o mundo, o Brasil inteiro e talvez até o mundo inteiro, né? E nós sabemos que o mundo atualmente está entrando em uma onda de novamente negacionismo, o risco de exploração predatória. E eu fiquei muito feliz em ver esse evento Antônio Pereira, né, que aparentemente eu espero que tudo dê certo. Eu achei que o evento foi muito bom, né, talvez eu até convidei algumas pessoas fiz um convite para fazer uma live comigo no meu podcast Antônio Pereira. Talvez algumas críticas que eu faria, talvez, né, eu acho que sempre é importante fazer crítica. Por exemplo, não houve nenhuma menção do meio ambiente como seres vivos, né, ou seja, eu tenho um projeto no iNaturalista que é sobre pássaros, né, no qual eu faço o cadastro desses pássaros, né, então a fauna e a flora de Antônio Pereira eu mantenho cadastrado em site chama iNaturalista, né. E eu acho que talvez faltou falar um pouco da questão da fauna e da flora, dos seres vivos que não são humanos, né. Eu acho que o projeto ficou muito focado em humanos, né. Por exemplo, a moça disse lá que aqui estou fazendo umas críticas, mas o objetivo é uma crítica construtiva, não é atacar, mas a moça disse algo do tipo de que quando tem humanos por perto, o risco é maior, né? Tinha um mapa lá que eu ficaria muito curioso saber como que eles criaram esse mapa, né? Eu achei que esse mapa era um mapa de risco de zonas que podem, um mapa para o futuro, né? De zonas que podem possivelmente ficar quente, né? E lá o risco tinha humanos no meio, né? Quando tinha humanos numa área, o risco era considerado maior, né? A minha crítica né? Por que a gente focar somente em humanos, né? Eu acho que esse humano, vamos dizer assim, humanocentrismo, né? Homocentrismo, né? No qual a gente foca mais nos seres humanos e esquece a biodiversidade, com a fauna e a flora. Então talvez seja uma crítica, mas no geral, o balanço geral, se eu daria 5 estrelas, se eu fosse fazer uma avaliação no Google Reviews, né, ou qualquer tipo de plataforma, eu acho uma excelente iniciativa, não é perfeita, acho que é por isso que chamaram a gente para poder participar, a gente construir junto, né, eu participei, houve uma participação massiva, mas foi porque o professor Eduardo, né, o Biscoito, né, famoso conhecido como Biscoito, professor de História, pegou os alunos dele e colocou lá na reunião, mas infelizmente, se você pegasse e contasse no dedo, a participação foi muito baixa da população geral, entendeu? A sala encheu porque tinha alunos do Biscoito, do professor Eduardo, né? É, então, assim, as pessoas participarem mais, né? Teve uma reunião, por exemplo, muitas dessas reuniões de meio ambiente fica vazia, né? Teve uma reunião também da Cedro, né? Que a Cedro queria vir para cá e a Cedro precisava de licença ambiental, né? E houve somente 5 pessoas, né? Então as reuniões da Vale, né? Quando a Vale ela lota geralmente, né? Quando a Vale vem falar das questões eu entendo que é urgência, né? A questão da barragem, da apropriação das terras das pessoas, como devolver esse tipo de reunião lota, mas essas reuniões de planejamento de longo prazo geralmente não aparecem muitas pessoas, né? Como a própria moça disse lá no dia, né? Se houvesse uma pessoa a gente ia fazer a reunião assim mesmo, né? Mas é importante que as pessoas participem, né? Porque é o planejamento de todos, né? É o futuro, né? Nós precisamos como sociedade, né? E Antônio Pereira pode ser um exemplo, porque é uma área de mineradores, né? Uma área de mineração, uma área que historicamente foi explorada, historicamente vem sendo explorada, o garimpo da base imperial, que nem é tanto assim, né, mas a Vale, por exemplo, que sempre explorou. Eu fiz um cálculo matemático rápido, né, e está na Wikipédia, né, não sei se remover, porque a Wikipédia é de todos, né,
Então eu também tive uns atritos com as pessoas da Wikipédia, mas são de Mariano, né? Os caras de Mariano começaram a mexer lá na Wikipédia, eu perdi a paciência. Mas eu fiz uns cálculos lá que não sei se está lá disponível, né? No qual eu comparei a área atualmente da barragem Doutor, né? Aquela área que está sendo descomissionada, aquela área que eles não vão mais jogar rejeito, eles estão tirando a água, estão descomissionando. A área é o equivalente a 4 Vaticanos, 5 Vaticanos, não lembro. Mas a área é maior do que Antônio Pereira. Tem uma área desmatada, né, destruída devido à barragem do Doutor, que é maior do que o próprio Antônio Pereira, né? Vamos lembrar que apesar de que a Vale em reunião, ela disse, reunião online, que está disponível nesse canal do YouTube, né, eu disponibilizei para vocês, eu gravei, foi online, webinar, então eu gravei, eu disponibilizei para vocês, mas ela fala de que, dá para você ver daqui, né, que tem uma espécie de canaleta que joga água voltando para a natureza. Mas mesmo assim, a cobertura, aquela área toda não vai mais absorver a água da natureza, né? Então, eu achei muito importante a reunião. Eu acabei me alongando mais do que gostaria e eu dou a liberdade para as pessoas que... Eu vou enviar esse vídeo. A moça da reunião pediu que eu gravasse um segundo vídeo, porque o primeiro ficou com muito ruído, né? Que eles gravaram lá na reunião. Então eu vou mandar um segundo, né? E sinta-se livre em editar, cortar, achar as partes interessantes que achar. Mas eu vou postar a versão completa no meu canal do YouTube. Abração a todos.